Oi, pessoal, esse vídeo aqui ele é um corte. Se você quiser ver a prova da UERJ Exame Discursivo 2024 inteira, tá na descrição o link. Playlist da UERJ ou playlists específicas também tá na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, questão 3 agora. A gente bate o olho, né? Tem uma tabela, substâncias, entalpia padrão de formação, questão de termoquímica, entalpia padrão de formação. Tem uma reação química, né? Vamos ler a questão, né? Questão 3, UERJ 2024, segunda fase, exame discursivo. Para contribuir com a captação de CO2 atmosférico, uma unidade industrial chilena anunciou a produção de gasolina sintética. Como principal componente da gasolina é o isooctano, C8H18, o processo industrial empregado baseou-se na reação química representada pela seguinte equação não balanceada. Então, tá aqui a equação CO2, né, captação do CO2 atmosférico, que causa efeito estufa e tal, com gás hidrogênio, produz o isooctano, que é essa gasolina sintética, e água. Pô, maravilha, né? Tá tirando CO2 do ar para produzir um combustível, maravilha. Observe as entalpias padrão de formação das substâncias que participam, né? Então, CO2, isooctano, água. O gás hidrogênio tem 0 de entalpia padrão de formação, porque como referência ali, né, como convenção, a gente estabelece que todas essas substâncias simples, que tem apenas um elemento, tem entalpia padrão de formação 0. E aí, a partir dessas, a gente calcula as outras, por isso que as outras não têm entalpia padrão de formação 0, porque a gente faz a conta com base em substâncias simples, como, por exemplo, o H2. Só para você saber por que é 0 aqui. Beleza. Após balancear a equação, então vai ter que balancear isso aqui, determine a razão entre o número de mols de CO2, esse cara aqui, e H2. Calcule ainda a variação de entalpia da reação em quilojoules. Quilojoules é KJ, beleza? 3 coisas foi solicitada: balanceamento de reação química, determinar a razão CO2H2, é a razão entre os reagentes, e calcular a variação da entalpia padrão de reação usando esses valores tabelados aqui. 2 temas, né? Química geral, química básica, balanceamento de reações, para a gente achar essas duas partes aqui, parte 1 e parte 2, azulzinha e roxinha. E a terceira parte, a gente chegar no delta H da reação a partir da entalpia padrão de formação. Entalpia padrão de formação, pessoal, dá para fazer por lei de Hess, que é um jeito super zoado de fazer, que aí você vai montando várias reações, e tem o jeito correto de fazer. Algumas eu faço por lei de Hess para o pessoal saber, porque às vezes você tem que fazer por lei de Hess porque o exercício te força a fazer assim. Mas o jeito correto de fazer quando é fornecida a entalpia padrão de formação é só você somar a entalpia padrão de formação dos produtos menos a entalpia padrão de formação dos reagentes, que é menos a dos reagentes porque eles não se formaram, eles foram consumidos, aí você tem que inverter o sinal. Esse é o jeito correto de fazer, que a gente vai fazer aqui na terceira parte. Beleza? Então vamos lá, né? A equação balanceada então a gente copia a equação química, né? CO2, H2, isoctano e água, com os estados físicos, né? Gás, gás, líquido, líquido. E aí, como que a gente faz o balanceamento? Aquele balanceamento por tentativas ali, mas tem um caminho que eu falo para todo mundo fazer, né? Que é o melhor, que vai dar certo quase sempre. Você pega aquela substância com maior quantidade de elementos, né? Então aqui eu tenho 2 elementos, aqui eu tenho um elemento só, aqui eu tenho 2 elementos, aqui eu tenho 2 elementos. Então qual substância tem mais elementos? CO2, isoctano ou água? Esse aqui só tem um. Então não vai ser por ele que eu vou começar. Além de ter mais elementos, tem que ter mais átomos. Quem tem mais átomos? Aqui tem 3, porque tem 2 oxigênios e um carbono. Aqui tem 3, que tem 2 hidrogênios e um O. E aqui tem 18 com 8, né? 26, 8 carbono e 16 hidrogênios. Então, como esse tem mais elementos e mais átomos, eu vou começar por esse elemento e vou pôr um 1 aqui na frente. Pronto. Comecei com ele. Aí, se eu comecei com ele, eu já consigo fazer o balanceamento do carbono, porque o carbono só aparece aqui e só aparece aqui. E eu consigo também, depois que fazer o balanceamento do carbono aqui, fazer o balanceamento do oxigênio. Então, vamos lá. Então, beleza, se eu coloquei 1 aqui na frente do isoctano, eu tenho 8 carbonos, eu vou colocar um 8 aqui para eu também ter 8 carbonos. Beleza, carbono está balanceado aqui, está balanceado aqui. Se eu coloquei um 8 aqui, eu tenho 16 oxigênios nos reagentes. Então, eu vou ter que ter 16 oxigênios nos produtos. Aí eu coloco um 16 aqui. Balanceei o carbono, balanceei o carbono, balanceei o oxigênio,
balanceei o oxigênio, eu vou fazendo por pares. Aí agora eu somo esses hidrogênios daqui com estes outros hidrogênios daqui e chego nesse. Então, 2 vezes 16 dá 32, 32 com 18 dá 32, oh meu Deus, 32 com 18 dá 50, né? 50, que número vezes 2 dá 50? 25. Então aqui eu tenho 50 hidrogênios, colocando um 25 aqui na frente, eu também tenho 50 hidrogênios. Beleza? Fiz o balanceamento, fechou, circulou, acabou. Então, essa é a primeira parte. Questões da UERJ, né? Você tem que fazer essas 3 partes, identificar esses 3 pontos aí da prova. Determinar a razão entre CO2 e H2. A razão é CO2 por H2 é 8 dividido por 25. Então vamos descer aqui um pouquinho, né? Vamos fazer essa parte 2. Então, parte 2, a razão, né, grifando aqui para o corretor, entre o número de mols, né, de CO2 e H2 é de 8 por 25. 8 é o coeficiente estequiométrico do CO2, 25 é o coeficiente estequiométrico do H2. 8 dividido por 25, circulou, fechou, muito tranquilo. Agora, calcular a entalpia, calcular a variação de entalpia da reação em quilojoules. Então, a variação de entalpia pode ser encontrada como a soma da entalpia padrão de formação dos reagentes, então a entalpia padrão de formação do isoctano, mais 16 entalpia padrão de formação da água. Eu coloco no jeito que tá, porque formou o isoctano e formou 16 água, menos a entalpia padrão de formação do CO2, porque ele não está se formando, ele é um reagente. Então eu tenho que colocar o sinal trocado. Isso vem lá da lei de Hess, que é um outro jeito que dá para fazer. Menos 25 entalpia padrão de formação do H2, porque ele também não está sendo formado. Entalpia padrão de formação. Eu estou formando esses caras? Não. Então a entalpia padrão de formação dos reagentes você tem que trocar. Então fica o ΔH da reação, que foi solicitado, é a soma da entalpia padrão de formação dos produtos menos a soma da entalpia padrão de formação dos reagentes. ΔH, então, é como eu já falei, entalpia padrão de formação do isoctano, mais 16 entalpia padrão de formação da água, menos 8 entalpia padrão de formação do CO2, menos 25 entalpia padrão de formação, faltou um F aqui, né, do H2. Fica menos porque esses caras, eles não estão sendo formados, eles são reagentes, eles são consumidos. É igual quando a gente inverte na lei de Hess a reação química, você não tem que inverter o sinal? Mesma coisa, por isso que a gente faz desse jeito aqui. ΔH da reação, só substituir os valores da tabela, né? Entalpia padrão de formação do isoctano, da água, do CO2 e do H2 é zero porque é uma substância simples. Aí fica menos 209, 16 vezes isso daqui dá menos 1450, menos 1576, 8 vezes 394, aí você faz lá, né? Menos com menos, né? Porque a entalpia padrão de formação ela tem sinal negativo, menos com menos fica mais 3.152 e a do H2 é zero. Continuando, né? Somando tudo aqui, você vai chegar na entalpia da reação, uma reação exotérmica que libera calor, e o ΔH da reação é menos 1.633 kJ, ele pediu em quilojoules. Beleza, fechou, circulou, acabou. Fizemos todos os pontinhos, maravilha. Questões aí para você treinar isso se você tem dificuldade, né? Entalpia padrão de formação por gráfico, às vezes eles dão esses valores de entalpia de padrão de formação por gráfico, como nessa questão do provão paulista, que é para o ensino médio. E essa questão aqui da FMJ, que trabalha com fósforo, né? Tá aqui na capa do exercício, o fósforo que a gente risca. Você tem que fazer algumas contas. Se formou N fósforos, vale muito a pena essa questão aqui, eu vou deixar o link aqui para você. Tente fazer essa questão da FMJ depois, porque ela vale muito a pena e aprofunda muito seus conhecimentos aí em entalpia padrão de formação, uma questão bem interessante. Beleza? Vamos para o próximo?